Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, dando aqui continuidade ao 7º vídeo da série A Justiça de Deus, tá? Pegando algumas partes da Bíblia, tá? Mas tudo aquilo que eu ler, você lê aqui, vocês passem a ler o capítulo todo, tá, gente? Eu só estou aqui apresentando algumas passagens onde eu mostro, no meu entender aqui, que esse Deus não é tão justo. Entende? Mas eu não sou o dono da verdade, eu já disse isso em outros vídeos. Só apresento aqui, né, o meu ponto de vista. Tá bom? E pergunto para vocês o que vocês acham. Qual é a obrigação de vocês? Concordar comigo? Cegamente? Isso aí você faz com os seus pastores, tá? Para continuar burro e idiota. Aqui eu estou levantando uma questão ao qual cabe a vocês lerem o capítulo todo, pesquisarem, tá? E usar o raciocínio, deixar de ser preguiçoso. Mas vamos lá, estou aqui em Êxodo capítulo 34, vamos do versículo 11 até o versículo 14, tá? Para ver se esse Deus é justo. Obedeça as ordens que hoje lhe dou. Expulsarei diante de vocês os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas sagradas e corte os seus postes sagrados. Nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. É isso aí. Veja só, ainda tem mais aqui. Eu acho que o capítulo 15, o versículo 15, vai. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios. E escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles, e quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar os seus filhos, prostituírem também. E vamos lá, vamos usar o raciocínio. Primeiro, tá? Primeiro, isso aqui vocês não acham que esse Deus, ele está aqui simplesmente, né? O Deus, aquele todo-poderoso, o ser que criou o céu e a terra, todos os seres viventes, olha o poder desse cara. Esse cara, com a palavra dele, fez galáxias, planetas, estrelas, constelações, universo, aí fez a terra com todos os seres viventes, aí fez o homem, e todas essas coisas que você já sabe. Esse ser poderosíssimo, por que ele ia estar pregando a intolerância religiosa? Isso é intolerância religiosa. Esse Deus já não sabia que todos esses povos que ele citou não iriam segui-lo? Pois não foi esse mesmo Deus que fez esses povos? Hein? Eu só estou perguntando, pessoal. Use o raciocínio, né? Olha que coisa mais pequena esse Deus ter que, sabe, esse Deus tão poderoso, tão pirocudo, tão cheio de coisa. Olha que coisinha mesquinha, se preocupar com quem os caras estão acendendo velas, estão adorando fulano. Esse Deus já sabia que esses povos iam fazer isso. Não é verdade? Ele já sabia, ele é onisciente, ele não sabe de tudo. Está vendo? Né?
Veja só. Nunca adore nenhum outro Deus. Pô, mas por que esse Deus, já que ele fazia tanta questão, por que ele já não apareceu para todos os povos? Hein? Para raciocinar. Pensa um pouquinho. Para analisar. Por que esses povos que ele citou adoravam outros deuses? Hein? Pensa. Por que aqueles povos tinham outra cultura? Bem? E por que tinha que destruir os ornamentos da religião dos outros povos, né? Nem se sentar para comer, porque já chamou ele de prostituto, filho de prostituta, para se prostituir? Para pensar um pouco. Para pensar, use o raciocínio. Começa a se perguntar. Esse Deus, ele já não sabia que aqueles povos iam adorar outros deuses. E eu pergunto para você, porque perguntar não ofende. O que acontece hoje em muitas religiões? A gente está vendo aí o Islã, por exemplo, invadindo algumas igrejas cristãs e quebrando imagens de santos, né? De santas. Nós vemos aqui no Brasil evangélicos, né? Evangélicos de algumas igrejas evangélicas invadindo o terreiro de Umbanda e quebrando as imagens, tacando fogo. Né? Igrejas evangélicas também lá no Amazonas, destruindo a religião dos índios, criando confusão. E da onde que foi tirada essas ideias? Está aqui, ó. Está aqui. Mas por que, gente? Vamos parar para raciocinar. Cada povo tinha um Deus e hoje é diferente. Os islâmicos têm lá Maomé como se fosse o profeta deles. Os cristãos têm Jesus. Os judeus têm lá o Deus Jeová, como os cristãos também têm, né? O Deus Jeová como o Pai de Jesus, né? Já pararam para pensar? Os hindus têm Krishna, os japoneses e alguns chineses têm Buda, alguns países lá têm Buda, adoram Buda. E tantos outros aí, né? Os índios adoram o Deus Sol, Deus Lua, e assim vai. Os egípcios tinham tantos outros deuses lá. Mas por quê? Usa o raciocínio. Cada povo era um povo diferente. Cada povo tinha uma cultura diferente. Para raciocinar. Estão captando o que eu estou querendo passar para vocês? Que esse livro Bíblia, gente, esse Deus Jeová, é uma invenção de homens, como qualquer outros deuses daquela época. Os deuses que os jebuseus, fariseus, cananeus, hititas, ferezeus, eles adoravam, eram deuses criados por eles. Os egípcios tinham os deuses criados por eles, a imagem e semelhança deles. E os hebreus é a mesma coisa, criaram um Deus para eles. Porque é difícil de imaginar um ser tão poderoso que criou tudo isso aqui que você imagina, né, conforme está escrito na Bíblia, ficar com picuinha, porque aquele povinho adora outro Deus que não adora eu. Não é uma atitude mesquinha, pequena? Só estou perguntando. Perguntar não ofende. Para raciocinar. Vocês falam que esse Deus é tão grande, tão poderoso, tão fodão, mas ao mesmo tempo ele se pega com coisinhas bestas que dá a entender o que, gente? Se vocês pararem um pouco para raciocinar, vocês vão ver, entende? O que é realmente esse livro bíblico, mas cada um na sua. Eu só estou falando para vocês fazerem o quê?
pensar, raciocinar, pesquisar, entende? Aqui eu só levanto questão, só que eu só estou perguntando, né? Porque eu não sei, quem sabe vocês conseguem me ensinar alguma coisa. Ai, ai. Êxodo capítulo 20, versículo 10. Vamos ver aqui, ó. Serão executados todos os adúlteros. Êxodo capítulo 20, versículo 11. Se um homem fizer sexo com a esposa de seu pai, ambos morrerão. Putz, grila. Vamos ver aqui, tem um aqui que é muito legal. Sábado sagrado, os sacerdotes descobriram que os cabelos rasgaram, o quê? Aqui, ó. Isso aqui é para você, mulher. Depois que uma mulher der à luz, um cordeiro e um pombo serão oferecidos pelo pecado. Levítico, capítulo 12, versículos 6 e 8. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote a entrada da tenda do encontro um carneiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho e uma rolinha como oferta pelo pecado. Pela oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará propiciação por ela, e ela ficará pura. Desculpe ter lido errado aqui, tá? Propiciação. Então era pecado a mulher da luz, cara. Esse Deus não gostava de criança. Não. Pensa, é uma mulher casada, ela vai ter a relação sexual com a mãe dela, e se Deus considerar o pecado da luz. Está entendendo? Isso é justo? Você nasceu fruto do pecado, você fez pecado. Eu tive filho com meu marido, interessa, está pecado, tem que oferecer sacrifício aqui para o pecado. Mas que pecado? A mulher transou com o marido. E aí? É pecado? Mesmo depois de casar? Então precisa casar, gente. Use o raciocínio. Está escrito bem aqui. Bom, se um homem fizer sexo com a esposa de seu pai, ambos morrerão. Se um homem fizer sexo com sua nora, ambos morrerão. Levítico capítulo 20, versículo 11, 20, versículo 12. Se um homem fizer sexo com outro homem, ambos morrerão. Levítico, versículo 13. Levítico capítulo 20, versículo 13. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Agora vem a pergunta, porque perguntar não ofende. Vamos ler direitinho isso aqui, vamos? Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Vamos ao raciocínio. Primeiro, como é que mulher era tratada naquele tempo? Como é que as mulheres eram tratadas naquele tempo? Hein? Você que é evangélico, que lê esse livro aqui. Nós temos em Levítico, tá? Leis. Deuteronômio, já começa Deuteronômio, né? Deuteronômio, que é a mulher, capítulo 25, se eu não me engano, não me lembro o versículo agora. Que se a mulher defendesse o seu marido dando um golpe nas bolas, se o marido dela estivesse em luta com outro homem, e ela desse um golpe nas bolas do agressor,
ela teria que perder a mão que ela agrediu e um olho também seria vazado. Porque, veja bem, isso porque uma mulher estaria defendendo o marido para que ele não morresse na mão de um agressor. Por exemplo, mulher, se desse à luz, era considerada impura, nojenta, tinha que ficar fora quando está menstruada também, tem que ficar fora da tenda, entende? Do arraial lá, da aldeia deles, porque era considerada imunda. Outra coisa, mulher podia ser vendida, tá? O homem podia vender a filha dele tranquilamente. Levítico, acho que a gente chega lá daqui a pouquinho, se uma mulher fosse estuprada e ela não gritasse alto o suficiente para poder ser socorrida, acho que ela seria morta. Não precisa ver isso daí. Eu sei que ela se fudia. Mas imagina uma mulher muda ser estuprada. Estava fudida, né? Não está entendendo como é que mulher era tratada? E sabe por que mulher era tratada desse jeito? Porque mulher era considerada um ser inferior. Mulher era considerada uma coisa. Tá? Veja só o castigo que Eva recebeu. Que as mulheres receberam por causa do tal pecado de Eva. Metador do parto e tudo mais. Mulher sempre era rebaixada a um ser inferior ao homem. E no caso do homossexualismo, homossexualidade, como quero falar aí, eu falo do jeito que quiser, e pau na bunda, dane-se. Tá? No caso de homossexuais, tá? Um homem se deitar com outro homem como se ele fosse mulher do outro homem, e o outro homem transar com o cara lá fazendo o outro como mulher, os dois teriam que morrer aqui. Por quê? Use o raciocínio. O homossexual passivo era considerado uma mulher, ou seja, quando ele dava a bunda para o outro homem, ele estava se colocando na mesma posição inferior que a mulher tinha na visão deles. Então o homem se colocar na posição para fazer sexo, para ser penetrado, como uma mulher é penetrada, esse homem estava se inferiorizando, se colocando como um ser inferior, igual a mulher. E o cara que estava metendo a rola, falando em português claro mesmo, também praticava tal abominação, porque ele estava fazendo com que um outro homem se colocasse na posição de mulher, se igualando à mulher, que era um ser inferior a eles. E por que, gente? Use o raciocínio. Use o raciocínio. Por que que esse Deus, né, está em Levítico, leis, veja bem, leis de Moisés e alguns anciãos. Tudo que a gente vê lá em Deuteronômio, Êxodo e agora em Levítico sobre essas leis aí, é tudo coisa, leis dos homens, leis dos homens. Tá? Leis criadas por homens, mas daí entra a ideia aqui, é fazer o seguinte: Deus para vocês existe, Deus é justo. E por que todas as leis que a mulher só se fodia, por que se Deus nunca apareceu para defender as mulheres? Hein? Porque são leis criadas por homens, tá? E nada mais que isso. Esse Deus nunca apareceu para intervir em nada aqui, porque simplesmente era uma criação dos homens. Mas o que vocês acham? Por que esse Deus nunca apareceu para defender as mulheres? E aqui no caso, a abominação não era abominação para Deus, porque os caras não sabiam que esse Deus não existe, entendeu? Era abominação para eles, porque esse livro de leis, esse livro Bíblia, foi escrito por homens machistas. Até hoje na Arábia Saudita, principalmente no Islã, eles adotam aqui muita coisa de apedrejamento contra a mulher. Eles adotam principalmente, muita coisa também, não vou dizer principalmente, mas muita coisa também, por exemplo,
de um homem pregar a palavra de outro Deus lá. E veja bem, o cristão considera Jesus como Deus. Então, cristão lá, se pregar lá o evangelho de Jesus, é morto. Mas esse Deus também manda aqui, porque ele segue muitas coisas do Pentateuco, de Moisés. Tem muita coisa lá de Moisés, no Alcorão. Muita coisa do Velho Testamento eles seguem à risca. Se um cara vai pregar lá para eles outro Deus que não seja lá, você vai pregar Jesus lá, então é morto. E o Deus daqui do Velho Testamento manda matar, manda derrubar tudo que é de outra religião. Não é verdade? Porque isso aqui foi criado por homens. E homens lá primitivos. Para raciocinar. Essa aqui são as justiças de Deus. Leis que os homens criavam, absurdas, violentas, nunca justas, violentas. Violentas. Tudo é resolvido com sangue, tudo resolvido com amputação, tudo resolvido com apedrejamento. Como que um Deus tão poderoso, tão sábio, tão criador de tudo, permitiria uma coisa dessa? Só estou perguntando, porque perguntar não ofende. Até o próximo vídeo.